Olá, boa noite a todos. Eu sou Almir Policarpo, esse é o nosso canal Evangelho no Tempo da Pandemia. E hoje nós estamos dando continuidade à série O que aprendemos com a pandemia. Nós vamos tratar do tema que é a dor. Bom, a dor é um tema bem conhecido para todos nós, né? Todos nós sabemos dela, convivemos com ela, né? Esse não é um tema muito difícil de entendermos e compreendermos. Afinal, todos nós sentimos dor em qualquer momento da nossa vida, em vários momentos da nossa vida, e ela está aí realmente para que a gente tenha um aprendizado. Então, um pouco da reflexão desse sentido, desse aprendizado que nós temos com a dor, e depois como lidar com a dor e como tratar a dor segundo a ótica do da pergunta 936 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. A dor, essa velha conhecida de todos nós, né? Não há no mundo, não existe criatura que tenha passado por essa encarnação ou por qualquer outra que não tenha sentido dor. Nós sempre teremos dor. A dor ela é presente, não é por uma maldade, não é por um capricho, não é por um problema divino, mas é por uma razão muito mais importante que isso. Nós temos aí, do modo geral, a gente entende que quando a gente está descumprindo as leis divinas, a gente sente dor, né? Afinal, nós fomos criados, né, para perfeição, temos a centelha divina, sabemos o caminho que precisamos chegar à nossa perfeição, ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, e esse caminho passa por vivermos dentro das normas divinas. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, nós recebemos o direito, né, o livre-arbítrio para tomarmos as decisões que nós quisermos, aquilo que entendermos melhor para cada um de nós, e por vezes as nossas imperfeições nos levam aí a buscar caminhos diferentes do que aquele que era de seguir a lei divina, seguir o bom caminho, buscar os bons exemplos e os bons aprendizados e alcançarmos as nossas conquistas. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, porque somos um projeto de espíritos perfeitos. Estamos aí desenvolvendo a cada encarnação, cada reencarnação, estamos aqui desenvolvendo, aprendendo, buscando saber aí o que precisamos fazer para livrarmos dos nossos vícios e buscarmos cada vez mais as nossas virtudes. E muitas coisas, muitos dos sofrimentos, das dificuldades estão aqui por experiências passadas, né? Temos aí vícios que nós carregamos ao longo de várias encarnações. Então a doutrina, né, a literatura espírita nos mostra aí existem vários livros, vários romances que mostram a escalada de espíritos por séculos e séculos, que ele vinha todo sabendo de quais as suas limitações, quais as suas necessidades, e ao fim, por todo o assédio daqueles que conviveram com ele, pelas suas fraquezas, pela busca de um conforto temporário, esse espírito quase chegando lá ao seu apogeu, transformando aquilo que precisava, ele acabava cedendo. Então tem um livro que chama-se Eustáquio, e ele mostra aí 16 séculos da evolução desse espírito, e com ele a gente consegue entender como é difícil vencermos essas barreiras, né? Como é difícil fazermos esse caminho de sairmos da dor, seguirmos no caminho das leis divinas e buscarmos aí a nossa perfeição. Mas é normal, porque é isso mesmo. Nós estamos em aprendizado, estamos nos aperfeiçoando, estamos evoluindo. E é muito normal que isso acontece. Não é rápido, não é simples. Por isso que nós sabemos da imensa quantidade de reencarnações que necessitamos, porque é isso. Tudo que a gente vai fazer devagarzinho, vai procurando aí um caminho, retoma, não aprendeu nessa vez, na próxima vez temos que fazer melhor. E é isso, o importante é termos essa consciência e buscarmos esse caminho. E buscarmos esse caminho passa por compreendermos, por sabermos como lidar com a dor, como superar a dor. Ela é um grande indicativo de que estamos em dificuldades, estamos com problema. Em lugar de nos desanimarmos, como por vezes acontece quando nos deparamos com a dor, cabe a cada um de nós buscar vencer essa dor, buscar essa melhoria, buscar o aprendizado, entender o que nos está trazendo a dor
e mudar esse sistema. Então, vamos nos apoiar aí na lição de Leon Denis. Leon Denis escreveu coisas magníficas e um desses livros maravilhosos que ele nos deixou é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele traz nesse capítulo que fala da dor, que o prazer e a dor são sensações extremas dos humanos, inseparáveis e necessárias à educação do ser, que em seu desenvolvimento deve experimentá-las de formas ilimitadas. Então, o nosso movimento de desenvolvimento, de crescimento, ele está ligado a esse balanço entre o prazer e a dor. Então, se nós conseguimos uma conquista, temos o prazer. Mas para chegar nessa conquista, por vezes, temos que passar pela dor. Se não sabemos levar o caminho para a nossa transformação, para o nosso aprendizado, paramos mais na dor do que no prazer. Então, é esse convite que o mecanismo divino nos faz de aprendizado. Ele nos chama para cada um de nós, para lidarmos, né, da melhor forma possível, para regularmos essas sensações de prazer e de dor, né, disciplinando os nossos sentimentos. Nós devemos controlar tanto uma como a outra, né? Nós temos que limitar o efeito tanto do prazer quanto da dor. O prazer não é eterno, o prazer não é tudo, o prazer é um momento de conquista, né? E assim ele deve ser encarado, não uma plenitude. Não existe a vida toda prazerosa, como não existe a vida apenas com dor. Então, a gente, toda vez que nos desanimamos e ficamos presos à dor, sofremos mais do que devemos. E toda vez que esquecemos o nosso compromisso e buscamos muito prazer, inevitavelmente a gente acaba chegando na questão da dor novamente. Acabamos sendo chamados pelo mecanismo divino de encontrarmos a dor para chegarmos aí ao melhor caminho. Então, não existe conquista sem dor, né? Embora a gente tenha um lado displicente que diga, eu queria ficar tranquilo aqui, resolver tudo, não quero fazer nenhum esforço, né? Porque é muito mais fácil, né, receber alguma coisa, querer que tudo se realize, né? Às vezes, vou me entregar aqui em orações fervorosas para que algo resolva. Ok, é muito valoroso orarmos, pedirmos ajuda, mas a oração não vai resolver o nosso problema. A oração não vai transformar a nossa vida. A oração vai nos fortalecer para que possamos levar adiante as ações. Então, sem as nossas ações, não adianta ficarmos orando, olha, eu quero entrar num exame, num concurso público, passar no vestibular, o que seja, eu vou ficar aqui orando para que os espíritos me ajudem, me intuam. Isso não existe. Os espíritos até vão ajudar a intuir, mas se você não fizer a sua parte, não trabalhar, não sofrer, não tiver a dor, né, de abrir mão de situações que são convenientes, prazerosas, para investir no seu estudo, na sua preparação, não há espírito espírito amigo que possa conseguir resolver esse problema para você. Então a gente sabe por experiência própria até que qualquer conquista que não venha de uma dificuldade, ela acaba sendo efêmera, né? Na verdade, todos os nossos prazeres são efêmeros, né? Eu quero trocar de emprego, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, eu quero conhecer tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero ter tal experiência. Tudo isso é maravilhoso e nos dá muito prazer. Uma vez alcançado isso, aquilo se esgota, porque essa situação de prazer é uma situação momentânea, né? Ela não é o nosso, não é uma definitiva, são as pequenas conquistas. Toda vez que a gente supera a dor, a dificuldade e que consegue encontrar esse caminho da melhoria, de atingir os nossos esforços e vencer a nossa dor, é que a gente consegue ter alegria, ter aquele prazer de verdade. Então a gente tem que buscar melhoria, compreender as razões da dor e superá-las. Esse é o nosso desafio. E voltando ao Leon Denis, ele fala numa forma de pensar do Michelangelo e depois faz uma analogia que é muito legal e que vale a pena a gente ler. Então ele diz que Michelangelo tinha como lema: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer formosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Então essa metáfora é muito interessante porque ela serve
exatamente para tratar do nosso momento, do nosso processo de evolução. Porque quando nós desanimamos, né, por vezes, então, ter o cinzel é ter a situação, né? O cinzel, para aquele que não sabe, é aquela ferramenta que faz, né, a escultura, que dá forma àquela pedra fria do mármore, onde está sendo esculpido, né? Então, nosso procedimento evolutivo é isso. O cinzel é a nossa vontade, a nossa capacidade de levarmos adiante a nossa vida, fazermos as nossas escolhas, buscarmos os melhores caminhos e sempre estar na nossa mão o nosso desenvolvimento e as nossas opções. Então, o Leon Denis nos lembra que quando nos desanimamos e largamos o cinzel, o auxílio divino chega pela dor e faz com que busquemos na profundidade da nossa alma o caminho que não sabíamos ou não podíamos chegar. Se a gente pensar em várias situações de nossa vida, estamos nós lá com uma dificuldade, com um problema, e só quando ele se agrava muito, só quando a dor acaba ficando muito significativa, é que buscamos força dentro de cada um de nós e buscamos aí caminhos que fomos incapazes de pensar durante muito tempo. Então ele afirma que a dor desobstrui os recessos, modela os contornos, elimina ou destrói o que era inútil ou ruim, e do mármore frio, informe, se embeleza da estátua feia e grosseira, que nossas mãos mal tinham esboçado. Faz surgir com o tempo a estátua viva, a obra-prima incomparável, as formas harmoniosas e suaves da divina psique. Então é essa situação, né? Quando o escultor está fazendo aquela obra maravilhosa, né? A gente olha o Davi, do Michelangelo, que é uma obra-prima, né? Entre várias outras, mas essa eu tive a oportunidade de conhecer, realmente é maravilhoso. Você olha, você vê todos os detalhes da anatomia humana, as veias, é uma obra maravilhosa. Aquilo tudo era um bloco de mármore, e aquela imagem só estava na cabeça dele. Se ele não se desse ao trabalho de conduzir o cinzel com firmeza, com objetividade, com planejamento, ele não teria acabado aquela obra tão maravilhosa. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida, porque nós somos aí, nós somos essa pedra bruta, nós somos esse mármore, nós precisamos de tratamento. Só que a vantagem é que não é um terceiro que vai fazer essa moldura formosa para cada um de nós. Nós temos a chance, a possibilidade, a capacidade de usarmos o cinzel com nós mesmos. O cinzel está nas nossas mãos, nós estamos aí transformando a nossa vida, nós estamos superando as nossas dificuldades, estamos superando as nossas dores e vamos caminhar para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Então a dor tem que ser olhada como esse desafio, como essa forma de nos fazer crescer e de nos fazer aprimorar. Então, chegado a essa reflexão, a ideia dela era que nesse primeiro momento, que pensássemos no que é a dor para cada um de nós, e aí a gente seguir para aquela questão que nós usamos como base do estudo dessa noite, que é a questão 936 do Livro dos Espíritos, e que ela traz uma situação de dor mais ligada a uma das situações muito vividas na pandemia, que é ligada com a dor inconsolável daqueles espíritos que partiram. Então a pergunta 936 diz o seguinte: como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? E esse toca num ponto fundo mesmo, que é essa dor, não foi uma dor muito comum, ainda é uma dor, porque a pandemia melhorou, estamos aí já numa fase muito melhor do que já estivemos, né? Tem aí um caminho pelo menos no encerramento da pandemia, e essa doença vai acabar sendo tratada como outras graves que nós conhecemos, mas ela deixou uma marca, né? Nunca, pelo menos na minha existência, né? E acho que na de todos, não podemos falar daqueles que passaram por situações de guerra, de sofrimento, né? Não dá para a gente se comparar hoje com as pessoas que estão na Ucrânia, em outros lugares que estão aí em conflitos com mortes diárias, mas para cada um de nós não havíamos passado por nenhuma crise tão grave de uma doença, de uma pandemia, de algo tão complicado como esse. Me lembro lá na minha infância que teve a questão da meningite, pessoas morreram,
mas assim, não foi esse sentimento, não foi essa quantidade brutal de tantas pessoas que desencarnaram. Então a gente olhava ao nosso redor, olhava no mundo inteiro, as pessoas desencarnando no mundo inteiro, pessoas que gostavam, artistas, escritores, atores, enfim, cantores, pessoas públicas, né, que tínhamos aí alguma ligação, alguma conexão, né, alguma reverência por elas, que foram morrendo, e olhar para o nosso lado, as pessoas da nossa família, amigos queridos, quantos amigos queridos perdemos, né? Eu felizmente não perdi nenhum familiar, mas perdi vários amigos, né? Foi um sofrimento muito grande, uma dificuldade, muito grande, e muitas pessoas entraram aí numa situação de sofrimento inconsolável, né? Então, o que a gente precisa pensar nessas situações é que cabe a cada um de nós usar o nosso cinzel, que burila aí a nossa alma, e cabe a cada um de nós lidar com essa dor e pensar na outra parte da dor, que é o que ela significa para aqueles que partiram, né? Nós sabemos que existem efeitos, esse sofrimento que a gente deixa aqui para os nossos desencarnados queridos, afeta esse espírito quando partiu para o plano espiritual. Então, o que o Livro dos Espíritos responde em relação a isso é que o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso a falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com quem os deixou. Embora poucas pessoas consigam lidar com naturalidade com essa questão da morte, né? Mesmo os espíritas, né? A gente tem passagem do Chico Xavier no avião, que ele conta que o avião começou a ameaçar, a chacoalhar, e ele começou a gritar pensando que pudesse desencarnar, e que aparece o Emmanuel e cobra dele essa questão de: você está com medo? Eu estou com medo. Então, se o Chico Xavier, que tinha toda essa ligação com o plano espiritual, tinha medo de morrer, é por isso. A gente tem essa sensação de que estamos aqui cumprindo a nossa missão, o nosso trabalho, nós temos aqui as nossas relações afetivas e que não queremos nos desfazer de cada uma delas. Então, apesar disso, né, a gente entende, a doutrina nos ensina que cada espírito tem seu ciclo de vida. Aquele que necessita consegue utilizar. Todos nós chegamos aqui com encaminhamento. É óbvio que na nossa encarnação a gente não consegue dar conta de todos os desafios, todas as transformações. É por isso que precisamos de muitas encarnações para nos chegarmos aí a essa perfeição. Então, é muito difícil você ter um espírito completista que veio aqui e completou tudo, mas a gente sempre tem a oportunidade de fazer mais. Agora, existem alguns momentos que, para aquele espírito, tinha que viver até uma determinada fase da vida, conseguir alguns objetivos e precisa retornar. Então, nós temos que olhar para essa situação com alguma naturalidade. Não é fácil, né? Principalmente quando a gente tem aí pessoas queridas, que a gente tem esses laços, mas nós devemos lembrar, como espíritas, tudo que a doutrina nos ensina desses laços, né? Nós somos espíritos imortais, esses laços de amor, de afeto, eles continuam para sempre conosco. Nós estaremos aí, num momento ou no outro, a gente vai estar num encontro de novo com esses amigos, né? Numa vida encarnada, né? A gente lê também em toda a doutrina, todos os livros espíritas que contam dessas experiências, desses reencontros no plano espiritual. Somos acolhidos por aqueles que partiram na frente, nos desenvolvemos em colônias com pessoas conhecidas. Então, a nossa família, nós ainda temos essa visão dessa família muito justa, muito próxima da família material, mas a nossa família é uma família espiritual. Então, nós temos que ter essa consciência que nós estamos ligados a essas pessoas, a esses espíritos amigos, eternamente. Esses laços não acabam nunca. Então, embora a gente, numa situação como essa, estejamos passando por uma dor que é muito legítima, né, cabe a cada um de nós ter essa compreensão, como nos diz a resposta do Livro dos Espíritos, do futuro e da confiança em Deus. Afinal, né, se a gente evitar o desconsolo, se a gente consegue pensar que o porvir é esse mecanismo divino que foi projetado para o crescimento e melhoria de cada espírito,
é um processo natural. O desencarne é um processo natural. Lógico, sentimos saudades, temos que ter esse lamento, mas não podemos ficar desconsolados. Afinal, esse espírito está voltando para o natural, que é o plano espiritual, e lá ele vai dar sequência na sua vida e nossas vidas se entrelaçarão de qualquer forma. Então, pensando sobre esse tema, né, a gente precisa, né, o convite é para que a gente consiga manter a fé nesse mecanismo divino, consolando nossos corações para não prejudicarmos com o nosso sofrimento demasiadamente os espíritos queridos que desencarnaram. E, principalmente, nos lembrando que se passamos por esse momento de tanta dor e dificuldade, é porque existe um caminho e muitos aprendizados para os nossos espíritos. Então, essa situação da pandemia foi muito difícil, muito dolorosa, e nós sobrevivemos. Então, estamos aqui, temos o que fazer. Então, vamos olhar para isso com alegria, com esperança, acreditar no mecanismo divino e fazermos o melhor que podemos para vencer as nossas dores com inteligência, com sabedoria e com propósito de melhoramento. Muito obrigado pela companhia de todos, uma boa noite e fica aqui o convite. Na próxima semana, a Flávia vai trazer o tema adversidade e a pergunta do Livro dos Espíritos que nós vamos utilizar é: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Bom, então até a próxima semana, boa noite e muito obrigado.